20 horas 17 minutos, Papo Amigo voltando com mais informação e com muito mais reflexão. Então, estamos aqui com o William Lago, com o André, estamos também com o professor Diego. William, agora é a sua vez. Reforma trabalhista, o que é que está acontecendo nesse Brasil, meu amigo? Certo, Saulo. Uma coisa que eu queria passar aqui para os nossos ouvintes e para quem está nos ouvindo pelo Facebook, estou completando agora uma experiência de 10 anos na área trabalhista e trabalhei tanto para empresas como para empregados em reclamações trabalhistas. Eu estou na área empresarial também, mas tive um contato muito próximo com a Justiça do Trabalho e eu tenho percebido que algumas coisas que têm ocorrido hoje nas relações trabalhistas, elas não têm funcionado, Saulo. Não tem funcionado. Não tem. Hoje o Brasil é um recordista de reclamações trabalhistas. Para você ter uma ideia, o Brasil é o primeiro país do mundo em números de processos. A gente tem hoje mais ou menos algo em torno de 2 milhões de processos por ano sendo distribuídos novos na Justiça do Trabalho. 2 milhões de processos novos por ano. E o que ocorre? Os nossos juízes hoje, a nossa estrutura trabalhista, infelizmente ela não consegue dar conta da vazão das soluções desse processo. Do meu ponto de vista, por quê? A nossa justiça ela estimula muito o conflito entre trabalhador e empregador. E hoje grande parte das empresas no Brasil são empresas de pequeno e médio porte. E essas empresas, o que acontece? Os seus empregadores são, na verdade, pessoas que trabalham tanto quanto, muitas vezes, os empregados. E quando são acionadas na Justiça do Trabalho, elas são tratadas como se fosse uma empresa de grande porte, uma empresa multinacional. O que eu vejo muito é que é o seguinte, a Justiça do Trabalho ela é excessivamente ativista, o que significa que extrapola muitas vezes a sua função, a função do juiz como julgador, porque julgar é o que? Aplicar a lei ao caso concreto. A função de legislar cabe ao Poder Legislativo. E a própria Constituição Federal, que é a nossa lei maior aqui no Brasil, ela tem no seu artigo 5º, inciso 2º, a regra de que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada apenas em função de lei. Então significa que se nós não tivermos uma obrigação estabelecida na lei, e a lei aí no sentido estrito, é o que o Poder Legislativo tenha estabelecido como lei dentro do processo legislativo. Então não aquilo que o juiz cria através da canetada que ele dá no processo trabalhista. Então isso poderia gerar obrigação. E o que a gente vê aqui na prática é que muitas vezes o juiz trabalhista ele cria uma obrigação no decorrer do contrato que não estava prevista na lei. A gente vê o caso, por exemplo, de julgamento de caso de aviso prévio proporcional antes do estabelecimento da lei, casos de estabilidade que foram criadas em casos de trabalhador temporário que a lei não estabelecia, o judiciário criou, e muitas vezes em contratos que já estavam encerrados. Isso que gera? A chamada insegurança jurídica. Existem diversos estudos, inclusive um estudo que foi feito pela consultoria McKinsey, que é uma empresa alemã, que caracterizou que a insegurança jurídica é um dos fatores para eliminar postos de trabalho em diversos países. A insegurança jurídica gera desestímulo à criação de vagas de trabalho. Tem um estudo da McKinsey, está disponível na internet, basta digitar a empresa McKinsey. Então o que acontece? Você vê que hoje o Brasil é um país que tem um diferencial no mundo, que é um país extremamente contencioso, de brigas judiciais, em especial na relação do trabalho, e isso de fato não tem gerado grandes vantagens em termos de geração de emprego, porque a gente vê hoje, nós estamos vendo uma das maiores crises dos últimos 100 anos, com um desemprego histórico que nós estamos vendo hoje. Então eu entendo que seria um momento para nós repensarmos esse modelo. Evidente que sou contra acabar com qualquer direito que está estabelecido na Constituição Federal. Isso para mim é cláusula pétrea, está estabelecido lá a partir do artigo 6º e 7º da Constituição, são os direitos sociais, devem ser sim respeitados. Porém, acredito que o modelo que aí está não é um modelo que atende às necessidades tanto do empregado que não sabe o que esperar do resultado de uma demanda judicial, quanto do empregador que muitas vezes é pequeno, às vezes não, mas ele quer o quê? Ter a segurança de quais são as obrigações que ele tem que cumprir com relação às questões de trabalho. A nossa lei é muito complexa com relação a isso. Nesse caso, uma pergunta que eu vou jogar aqui para vocês, para o André, para o Diego, para o William, é o seguinte. Eu estava ouvindo aqui a explicação do William e me passou na cabeça o seguinte: os empregadores, assim como os empregados, não estão preparados para se relacionarem no sentido profissional. Ou seja, o empregador não sabe o que fala e o empregado não sabe o que pergunta. Estou certo nesse raciocínio?
parcialmente certo, Saulo. Acho que eu abordo isso repassando um ou outro ponto aí que o William colocou, só que de uma outra perspectiva, trazendo aí uma abordagem que talvez a que o William trouxe não tenha dado conta. Seguinte, uma das coisas que se diz é que o Brasil tem uma justiça muito ativista e que isso produz uma enorme explosão de litigiosidade. Bom, quando você fala justiça ativista, o que significa justiça ativista? Uma justiça que tenta de alguma... A gente normalmente na tripartição de poderes, lá poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, certo, nessa teoria geral desenvolvida pelo Montesquieu classicamente e tal, a gente imagina um poder legislativo e um poder executivo como sendo aqueles que ativamente produzirão as leis ou governarão a sociedade. Certo. E o judiciário é tido o papel clássico de passivamente esperar que, uma vez provocado, resolva os conflitos. Digamos assim, nos últimos 50, 70 anos, mundo afora, inclusive no Brasil, por diversas razões, que a gente pode em outro programa discutir com calma. Sim, claro, com e certeza, tal, com certeza. O poder judiciário mundo afora vem ganhando um papel de intervir na sociedade. Então a gente, por exemplo, vê um Supremo Tribunal Federal muito interventor nas questões políticas. A gente chama isso de judicialização da política ou de um ativismo judicial. Por que eu estou dizendo isso? Porque a justiça do trabalho tem um perfil ativista, tanto quanto todo o resto da justiça brasileira, e eu diria a justiça mundo afora. Então, acho que esse é o primeiro ponto importante a se tratar para a gente refletir sobre a litigiosidade, porque a litigiosidade ela pode ter a ver com digamos assim, com a falta de entendimento no mundo do trabalho levantado pelo William. Sim. E essa falta de entendimento ela um pouco estrutura as relações de trabalho. Depois a gente pode um pouco falar sobre isso. Mas ela também tem a ver com outras questões que transcendem essa coisa do mundo do questão trabalho. que você falou do judiciário entrar em questões políticas não mostra, esse ato não está mostrando a imaturidade do nosso povo, inclusive eu, para lidar com questões políticas, e também a imaturidade dos nossos políticos em administrar o Brasil como deveria? Eu acho que é a imaturidade da democracia brasileira, das nossas instituições, e a gente está falando aqui de um judiciário ativista, mas a gente não precisa entender isso como algo positivo necessariamente, porque vamos combinar, se um legislador, um prefeito, um governador, um presidente faz qualquer coisa que não nos agrada, sim, nós temos o direito de trocar o voto daí a um tempo. Ninguém vota em juiz, então se o juiz faz algo que não nos agrada, a gente não pode trocá-lo. Então, o juiz meter o bedelho, digamos assim, em algo que é político, ou nas relações de trabalho, ou enfim, o que quer que seja, tem o problema de não ser eleito para tanto. Então, fica a questão de, se ele intervém do modo que nos agrada, tudo bem, e quando ele começar a fazer de modo que nos desagrada. Essa é uma primeira questão. Mas eu queria tocar num ponto que o William colocou, que eu acho que, e abrir para outro, para continuar no nosso bate-bola aqui. Sim, claro. Então tem essa coisa da explosão da litigiosidade, acho que é correto, o Brasil é um país litigioso, mas não só o Brasil, essa explosão da litigiosidade vem sendo registrada pela sociologia nos últimos 30, 50 anos em diversos países, especialmente naqueles países que têm uma Constituição garantidora de direitos como a nossa. Então a Constituição garante muito direito, o Estado brasileiro não consegue